Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa que é uma grandíssima desculpa que eu tenho para reencontrar amigos. Eu basicamente criei um podcast para ter tempo na agenda de amigos e trocar um papo com cada um deles. Então eu estou aproveitando esse espaço criado para chamar amigos da antiga que faz tempo que eu não troco uma ideia para vir trocar uma ideia comigo. Tá? E aproveitando e reativando as amizades, que é sempre bom. E, pessoal, vocês já sabem que eu sempre começo este programa pedindo algumas coisas para vocês. Então, vamos manter a tradição. Começar pedindo o like para vocês. Ah, Iago, eu sou um cara que eu sou muito crítico, eu vou ver até o final. Dá um like agora. Você vai esquecer, eu esqueço. Eu já cansei de ver a entrevista do Podpah e do Flow e eu não deixo o like que eu esqueço para deixar para o final. Já deixa o like agora, tá tudo bem, a gente já resolve esse problema entre a gente, tá? Você fica tranquilo assistindo e eu fico tranquilo que eu tenho teu like aqui também. Gostou do tema? Gostou da nossa conversa? Vai comentando aqui embaixo, coloca aqui embaixo nos comentários o que você está achando, o que você achou dos conteúdos, ou poxa, Thiago, tem um cara que você precisa conhecer, tem uma menina que você precisa conhecer, coloca o nome aqui embaixo, a gente entra em contato e troca uma ideia também, tá bom? Para além disso, deixou a curtida? Deixou o comentário? A gente vai para a segunda parte, que é se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar, tá bom? Se inscrevendo no canal, você avisa o YouTube que você gostou do conteúdo. E aí o YouTube vai recomendar para mais gente. Ativando o sininho, Gustavo, eu sempre fico com a cara de tonto fazendo essa parte agora, tá? Aqui na parte superior aqui aparece a notificação para você. Então, assim, ativando o sininho, você vai receber todas as vezes que tem vídeo novo aqui do canal, beleza? E se gostou do conteúdo, achou que um amigo teu, uma amiga sua, pode aproveitar o que a gente está conversando, pô, compartilha com eles, tá? Isso ajuda que a gente divulgue e espalhe esse canal para mais gente, combinado? E agora sim, vamos para a conversa deste cara que faz muito tempo que eu não converso, faz muito tempo que eu não troco ideia com ele, e a gente já estava trocando ideia nos bastidores, né, antes de começar a gravação, e eu tenho essa mania de já ir trocando ideia, e ao longo dessas ideias dá para fazer quase que um podcast na prévia, né, porque a gente vai começando a trocar ideia e depois a gente embala na conversa. Mas, desta vez, ao contrário de outras, a gente cortou antes para guardar assunto para durante o podcast também. Então, meu amigo, eu queria primeiro te agradecer o tempo, te agradecer a disponibilidade, te agradecer a amizade, faz tempo que a gente não conversa e é bom retomar essa amizade, e começar te perguntando, a pergunta clássica desse programa, para além do currículo Lattes, para além do futebol, para além da área profissional, me conte quem é você. Fala, Iago. Um grande prazer estar aqui falando com você. Realmente muito tempo, né, cara? A gente estava aqui conversando nos bastidores, né, de quando eu fui na FCA lá em Limeira, na Unicamp de Limeira. Talvez tenha sido uma das últimas vezes que a gente se viu presencialmente, né? Assim, faz muitos anos mesmo. E o WhatsApp também faz bastante tempo. E realmente muito legal poder falar de novo contigo. Meu nome é Gustavo. Eu sou formado em educação física. Na verdade, eu sou formado em esporte, né? Eu tenho essa mania de, às vezes, falar educação física, porque muita gente fala, o que é esporte? Como assim? Mas aqui a gente tem total espaço para explicar, né? Eu fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo, e na Universidade de São Paulo existe a divisão da educação física e do esporte. Na verdade, existe uma divisão tripla, né? Bacharel em educação física, licenciatura em educação física, bacharel em esporte, né? O bacharel em esporte, especificamente, ele é mais voltado, mais direcionado para trabalhar com performance, né? Esporte de alto rendimento, competitivo e tal. E foi essa formação que eu escolhi das três, né? E atualmente eu trabalho no São Paulo, no futebol feminino do São Paulo, como analista de desempenho, e estou fazendo mestrado na Faculdade de Educação Física da Unicamp, né? Comecei o mestrado esse ano lá. Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Desde que eu iniciei a minha graduação.
como você bem sabe, né? A gente conversava muito na época que a gente estudava inglês juntos. Nós dois compartilhamos esses desejos de trabalhar com futebol, né? Desde aquela época a gente já falava, porra, trabalhar com futebol e é isso, é muito louco, é apaixonante. E foi isso mesmo, né? Eu fiz o vestibular da FUVEST pensando em entrar em esporte na USP, pensando única e exclusivamente em trabalhar com futebol. Em momento algum, nem durante a faculdade, eu pensei, vou aqui trabalhar com fisiologia cardiovascular. Não, nunca desviei assim meu desejo, né? Então, iniciei a minha graduação em 2011, cheguei a fazer intercâmbio de graduação em Portugal, também pensando muito em futebol, porque a Universidade do Porto é uma universidade que, historicamente, estuda futebol, né, com bastante afinco, né, tem grandes nomes que já escreveram muito, publicaram muito, já contribuíram muito com o futebol, né, assim, futebol europeu em geral. O Vitor Frade, né, que é o idealizador da periodização tática, tem outros grandes nomes lá, Júlio Garganta, José Guilherme. Então, conhecendo essa galera toda, né, durante meus primeiros anos de faculdade, eu pensei, pô, quero ter contato com eles, né? E aí, quando eu estava no terceiro ano, tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, fui para lá, fiquei 6 meses lá e voltei. Aí concluí minha graduação em 2016 e agora estou iniciando o mestrado, comecei esse ano em biomecânica do esporte, né? E profissionalmente falando, eu desde sempre trabalho mais com análise de desempenho do que outra profissão dentro do futebol, né? Análise de desempenho é uma profissão que eu conheci lá em Portugal, quando eu tive a oportunidade, né, a honra de ter aula com o Júlio Garganta, que é um enorme analista de desempenho. Na época, ele era analista de desempenho da seleção portuguesa e professor da FADEUP. Eu acho que ele é analista da seleção até hoje, inclusive, não sei ao certo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, apaixonado por essa profissão que eu tinha descoberto lá, eu tive a felicidade de já ter um contato profissional logo de cara, assim, com essa profissão, que foi no Centro Olímpico. Eu voltei em julho de 2013 para o Brasil, e em 2014, no ano seguinte, um colega, um grande amigo meu, na verdade, que estudava comigo lá na EFUSP, trabalhava no Centro Olímpico, veio até mim falando que o treinador da equipe principal do Centro Olímpico, futebol feminino, estava procurando um analista de desempenho. E na época, em 2014, essa profissão era embrionária aqui no Brasil, né? Até hoje ela é ainda pequena, entre aspas, assim, né? Perante as profissões mais consolidadas do futebol. Naquela época, então... Então, assim, o Arthur, que é esse cara, né? Que hoje é o treinador do Corinthians, né, super vitorioso na modalidade, ele certamente estava com dificuldade de encontrar alguém que fizesse análise de desempenho para a equipe dele, né? E aí, nessa, eu consegui entrar. Tive a felicidade de trabalhar com ele. Fiquei só 6 meses, porque eu ainda estava estudando. Então, no ano seguinte, eu tinha uma série de matérias que eu precisava cumprir. Questão de horário, eu não consegui continuar com ele. Mas já foi um primeiro contato muito positivo com essa profissão. Disputei o Campeonato Brasileiro e a Libertadores daquela temporada com o Centro Olímpico. O Centro Olímpico tinha grandes nomes na época, Tamires, a Fabi Simões, a Cristiane, a Érica, jogadoras que na época eram da seleção brasileira. Então foi uma experiência bem rica para mim, assim. E foi a primeira experiência, né, nessa área de análise de desempenho. Aí, paralelamente a isso, eu sempre trabalhei no esporte universitário também, enquanto eu estive lá na USP, dando treino de futebol de campo. Quando eu saí do Centro Olímpico, eu fiquei durante um tempo só como treinador universitário e terminando minha graduação, enfim. E aí,
Em 2016, eu tive uma outra oportunidade de trabalhar com análise de desempenho no Juventus da Moca, no masculino, profissional. Fiquei lá durante a temporada 2016. Depois disso, não consegui continuar lá, mas continuei dentro do futebol, né? Treino universitário, estudando bastante, né? Enfim, tentando fazer cursos e estar sempre por dentro. E aí, em 2019, novamente, uma oportunidade para trabalhar com análise de desempenho, dessa vez no São Paulo, futebol feminino, onde eu estou até hoje. Estou na 4ª temporada no São Paulo e, sem dúvida, a maior experiência que eu já tive até hoje nessa área, no futebol, de um modo geral. Trabalho na elite, né, do futebol feminino, enfim, é um privilégio muito grande, né? E é isso, aí agora estou no mestrado para dar sequência na minha carreira, né? Aperfeiçoar, quem sabe no futuro, a médio e longo prazo, ingressar numa área acadêmica, fazendo um doutorado, é algo que eu vou pensando em paralelo também. Esse é um ponto sempre importante de ter, não só por conta dos avanços, mas também você consegue levar um paralelo entre a vida acadêmica e a prática, né? Então, assim, uma parte vai contribuindo diretamente com a outra, né? Assim, uma vai puxando a outra. Então, assim, grandes partes dos problemas de pesquisa virão dali, da prática, e os avanços que você conseguir, você obviamente vai querer colocar em prática para levar a vantagem ali, né? Tudo um vai caminhar em conjunto com o outro. Amigo, uma coisa que eu gostaria de saber para a gente iniciar essa conversa. E, aliás, eu acho que eu nunca te perguntei isso. Quem era você na infância? Assim, você era o cara competitivo, você era o cara mais nerd, você era o cara mais introvertido, você era o cara mais despojado? Quem que era você na infância? Cara, eu sempre tive esse espírito competitivo, acho que isso que me levou, um dos fatores que me levou a gostar muito de futebol, gostar de esporte no geral, mas por incrível que pareça, eu não tive uma experiência motora tão rica assim na infância, nos primeiros anos da infância e tal, então eu nunca fui muito bom em nada de esporte, né, de atividades que envolvem gestos motores, vamos dizer assim. Então, futebol, handebol, vôlei, basquete, aqueles esportes clássicos que a gente tem na educação física escolar, eu nunca fui muito bom em nada. Sempre fui um pouquinho melhor em vôlei, mas nada demais, assim. Mas eu sempre fui muito competitivo com outras coisas, tipo jogo de tabuleiro, eu sempre gostei muito de jogar. Jogos de cartas, né, baralho, xadrez. Então, essas coisas que eu tinha um pouco mais de contato, um pouco mais de habilidade, eu sempre fui extremamente competitivo. Então, acho que eu desenvolvi minha competitividade nessas atividades, né? E aí eu fui começar a jogar futebol mesmo, assim, mais regularmente, pelada, vamos dizer assim, mais velho, né? Na infância nem tanto, né? Não era muito. Jogava, mas era pouco, assim, não gostava. Eu não gostava muito da educação física escolar, né? Eu comecei a gostar da educação física escolar acho que a partir dos meus 12, 13 anos, já um pouco mais velho. Aí no ensino médio, gostava muito de jogar vôlei, competia umas competições no ensino médio, jogando vôlei e tal, mas sem grande contato, assim, na infância principalmente, até nos meus 10, 11 anos, pouco contato com esporte mesmo. É engraçado, né? Porque eu acabei fazendo a faculdade de esporte, hoje eu sou completamente apaixonado por tudo que envolve isso, não só futebol, acho que como consumidor, eu sou um cara que hoje consome muito NBA, vôlei, futebol americano, assisto um pouco de tudo, assim, também, tênis. Então, uma virada de chave na minha vida, um pouco mais velho. Esse é um ponto interessante, porque a gente compartilha um pouco desse início, né? Assim como eu, assim, eu não tive vivência motora muito grande também, apesar de ser um cara extremamente chato. Eu acho que eu sou aquele competitivo chato pra caramba. Então, assim, esse é um ponto que eu acho interessante até para quem esteja nos ouvindo. Porque muita gente que vai nos ouvir, e eu não sei quem vai nos ouvir especificamente,
muita gente às vezes cria um certo mito de que o aluno de educação física ou ciência do esporte, quando entra, é aquele cara que foi para a categoria de base, aí voltou com 3 lesões no menisco, porque ele estava quase para fechar com um contrato com uma grande empresa que ia patrocinar, ele era o revelação da cidade dele, e aí ele rompeu alguma coisa. Sempre tem uma história por detrás assim, e a gente acaba criando um estereótipo desse cara da educação física, né? Quando você tomou a decisão de ir para o esporte especificamente, para quem te rodeava, para a tua família, para quem estava por perto, foi algo normal ou foi do tipo assim, poxa, mas esporte? Você não pratica tanto assim, não é jornalismo, não é uma administração. Como que foi esse momento de decisão para você? Então, é engraçado porque eu já no começo da conversa eu comentei que eu sou formado em esporte e às vezes eu falo que eu sou formado em educação física porque eu tenho preguiça de explicar o legal do esporte. Então lá em casa foi tipo isso, mas esporte, mas isso é faculdade, tipo, já gerou estranheza o próprio nome do curso, assim, a própria grade curricular do curso, enfim. Então já começou por aí, né? Lá em casa, essa estranheza com relação ao próprio nome do curso e a proposta do curso, enfim. E aí, com o passar do tempo, eu acho que eu fui deixando mais claro, tipo, aquilo que eu queria, entendeu? Olha, não, na verdade eu estou estudando para trabalhar, né, com futebol, para ser um preparador físico, para estar no staff, né, ou de repente caminhar para um marketing esportivo, para áreas mais de gestão, etc. E aí foi gerando um entendimento maior, né? Problema de aceitação, eu acredito que eu nunca tive, assim, nunca tive falta de apoio, de aceitação dos meus pais. Meu pai adora futebol, então desde a primeira vez que eu falei assim, eu quero trabalhar com futebol, ele, pô, muito louco e tal. Eu acho que ele tinha um pouco de desconfiança se era possível chegar a trabalhar com isso, mas nunca achou ruim, assim, nunca achou que fosse algo que pudesse, sei lá, de alguma forma me frustrar ou me prejudicar, nada disso. Mas gerou um pouco de estranheza, assim, no começo. Esse é um ponto que eu pergunto geralmente, porque principalmente quem vem do interior como a gente veio, né, de Jacareí, né, tem uma questão da tradição da profissão, né? Então, assim, engenheiro, advogado, médico, tem sempre aquelas 3, 4 profissões ali básicas que são ponto de partida da discussão, né? Então, pô, quem não veio de família que já tenha isso, fala, pô, é a oportunidade, o moleque é estudioso, né? Então é a oportunidade de ter aquela pessoa que vá fazer esse caminho mais tradicional, digamos assim. E aí, quando vem com uma notícia de que vai ser esporte, vai ser ciência do esporte, ou vai ser educação física, ou vai ser áreas afins, gera uma estranheza, né? Ainda mais quem não tem o histórico de atleta, né? De tentativa de ser atleta, né? Isso gera uma certa Exato. estranheza. E nessa linha, ainda pegando um ponto, nesse momento da história, quando você pisou o pé na faculdade de esporte, qual que era a tua perspectiva? Você queria ser treinador? Você estava focado, por exemplo, nem você falou na tua resposta, na preparação física? Qual que era a tua ideia inicial? Qual que era o teu objetivo inicial quando você chegou no primeiro dia na universidade? Eu vislumbrava ser treinador e como um backup, vamos dizer assim, preparação física. Então, eu visualizava essas duas profissões, né? Cheguei a fazer, inclusive, um curso de preparação física da CBF para categorias de base, que foi ministrado lá na IFE, inclusive, a parte teórica do curso. Mas aí, quando eu conheci a análise de desempenho, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero. Então, no início, treinador, preparador físico. Aí, depois, quando eu conheci a análise de desempenho, vislumbrei mais trabalhar nessa área. E uma das coisas que me levou a desejar a área de análise de desempenho é a possibilidade dessa profissão ser um pouco mais estável, porque
uma coisa que sempre me assustou no futebol, embora isso nunca tenha me feito desistir diretamente, não, agora chega, não quero mais, mas sempre me assustou e me deixou um pouco preocupado, é a questão da instabilidade, né? Você sabe tão bem quanto eu que os profissionais de futebol, eles são extremamente ligados a resultado esportivo, então você já perdeu 3 jogos, tá na rua, e aqui no Brasil, que tem um tamanho continental, aí o cara tá numa temporada no Sergipe, na outra ele tá em Santa Catarina, depois no outro ano ele tá no Pará. Eu pensava assim, meu, que loucura, não quero isso. Eu quero trabalhar com futebol, mas não quero que seja assim, né? E aí, uma das coisas que me levou a investir na análise de desempenho é que eu comecei a observar que a análise de desempenho, por ser uma área um pouco mais de suporte, né? Ela tá mais por trás, assim, ela teoricamente resiste mais a esses abalos que atingem diretamente treinadores, auxiliares, preparadores físicos em muitos casos. Então foi meio que isso, assim, minha transformação de perspectivas, né? E quando ocorre essa mudança do treinador para o analista, te doeu muito ou foi algo muito natural para você? Ah, foi natural. Foi natural porque eu tinha um desejo muito grande de ser treinador, porque eu sempre achei muito louca essa profissão, né? Ser treinador. Mas, na essência, eu sempre gostei da modalidade, né? Então, assim, qualquer coisa que eu fizesse relacionado diretamente a futebol, já ia me satisfazer, já ia me dar prazer, e é isso. E aí, quando eu conheci a profissão de análise de desempenho, ela me trouxe essa possibilidade de trabalhar diretamente com futebol e com tudo que eu sempre amei, a parte tática, estratégica do jogo e tal. E, ao mesmo tempo, ela estava me oferecendo a possibilidade de ser um pouco mais segura naquilo que eu mais temia, que é a questão da instabilidade do pinga-pinga temporada após temporada. Então, juntando as duas coisas, eu falei, meu, é isso que eu quero. Então, foi absolutamente natural. Esse é um ponto importante, porque quando a gente observa muito o futebol de maneira geral, né, não só o masculino, mas agora o feminino, que também desenvolveu pra caramba nos últimos tempos, né, é uma profissão, por vezes, desumana, por vezes muito sacana, ainda mais em grandes clubes, que é o caso como você está hoje. A cobertura midiática, o excesso de pressão, uma série de outras coisas tira uma instabilidade, às vezes, um trabalho muito bem feito, né? Porque a gente acaba tendo acesso, quem está do lado de fora do clube, a gente acaba tendo acesso muito raso às informações, de fato, né? Então, assim, a gente vai ter acesso pela mídia, mas é um acesso pequeno. A gente está vendo, sei lá, alguns lances do treino, um ou outro jogo que passa na TV, e geralmente serão jogos mais difíceis, não serão jogos mais fáceis, é uma questão de audiência ali presente. Então, assim, todo o cenário que a gente está vendo é sempre o ápice daquele trabalho que foi desenvolvido durante um longo tempo, assim, ou deveria ter sido desenvolvido durante um longo tempo. Então, assim, é sempre muito sacana, né? Você colocar todo um trabalho de diversas semanas que estão ali antecedentes, né? Em voga de um resultado de uma partida de 90 minutos que você não controla as variáveis que estão ali, né? Tem uma série de coisas que vão passar e você não vai ter como controlar. Então, de fato, gera essa instabilidade. E o futebol acaba pecando muito nesse cenário, né? Muito, muito. Acho que você falou tudo, assim, é muito cruel pensar que, às vezes, um trabalho que tem uma linha de raciocínio, né, que tem uma solidez conceitual, assim, e realmente, às vezes, leva tempo para conseguir resultados ótimos, vamos dizer assim. Às vezes, ele é interrompido aqui no Brasil com uma frequência muito maior do que em outras ligas, por questões de resultado que às vezes pode ter questões de arbitragem envolvidas, né? Às vezes o jogo que foi a gota d'água, às vezes foi um jogo que o time foi prejudicado de alguma forma pela arbitragem, mas custou o emprego do treinador, ou às vezes
uma parte do jogo não está acontecendo, mas é uma questão, a gente falava nos bastidores do São Paulo, que teve bastante volume de jogo nas últimas partidas, mas não consegue converter em gol. E aí, tipo, isso é uma pequena parte do jogo, mas existe ali um trabalho que está sendo feito. Só que aí essa pequena parte, às vezes, não traz os resultados, e aí, por conta disso, às vezes pode ser ceifado o trabalho da comissão técnica, e aí entra um novo treinador para restartar um trabalho. Então, é complicado. A gente sofre, no Brasil, na minha opinião, de gestores que não têm essa compreensão. Gestores que agem como torcedores, gestores que são influenciados, às vezes, por esses torcedores que gritam nas redes sociais e pensam igual. E aí tomam essas decisões, assim, com pouquíssimo embasamento. Um embasamento errado, né? Embasamento nessas atitudes de pressão de torcida e tal, e pouco conhecimento do processo, né? Isso é triste. Eu vou dar um exemplo, vou evitar os nomes, depois quando a gente desligar a gravação, eu juro que eu te conto os nomes, tá? Mas numa empresa que eu trabalhava, houve uma consulta de um candidato à presidência de um clube da Série A, ponto. Até aí, até onde eu posso ir. E esse cara queria implementar uma nova gestão, sempre tem esse papo, né? Uma nova gestão, de uma inovação, de uma série de coisas. E aí eu participei, porque foi uma reunião aberta, o cara ia apresentar as propostas. Eu falei, gente, é o seguinte, a proposta nossa consiste em ser, assim, o mais transparente possível. A gente, tá, vai. O que a gente imaginou quando a gente ouviu mais transparente? A gente imaginou que fosse uma questão de transparência financeira. Né? Fosse a questão de expor as contas, assim, a conta que eu digo, a parte contábil mesmo, sem detalhes. Né? Assim, você não dá para detalhar o salário do atleta. Mas você tem como você falar no teu orçamento quanto você gasta. Sim. Uma outra conta. Falar de percentuais, essas coisas. Exato. Assim, não dá, você não pode falar, o cara fulano de tal ganha tanto por mês. E esse cara começou a falar, não, a gente quer colocar o quanto fulano ganha, a gente quer colocar câmera para o cara poder acompanhar, como se fosse streaming, né? Dentro do vestiário, no intervalo. Aí a gente parava, olhava assim, por quê? Essa grande pergunta que foi na cabeça de todo mundo é por quê? E aí a gente entendeu um pouco o processo, e vai muito na linha do que você está colocando. O cara que é tanto o aceite da torcida pelo nome dele, que ele está disposto a colocar muita coisa em jogo, muita coisa em risco. Né? Então, ele começa a trocar o treinador. Se a torcida na rede social começar a pedir a cabeça, ou se a série de jornalistas começarem a pedir a cabeça do cara, às vezes o cara que está desenvolvendo um bom trabalho e está todo mundo do clube sabendo que o trabalho é médio e longo prazo, talvez o cara tenha a cabeça ceifada por conta de uma série de coisas de rede social, por coisa de uma série de coisas via mídia, e que geralmente ninguém vai falar bem lá dentro. Né? A notícia que dá boa audiência é a notícia que as pessoas falam mal. Então, se buscará problemas. Né? É o cara hoje em dia que olha o Pedro e o Gabigol, o Flamengo fazendo, hoje a gente está gravando dia 1º/9, o Flamengo fazendo 4-0 no Vélez, com o hat-trick do Pedro, e o cara fala, viu como o Gabigol agora não está querendo mais o gol? Aí você fala, porra, bicho, foi 4-0 o jogo. Na semifinal da Libertadores. Que mais você tá querendo arranjar polêmica? Assim, e o Gabigol deu 2 assistências, né? E tentou fazer gol. Então, assim, você fala, caramba, bicho, que mais você quer do cara? Né? Então, gera um pouco isso, né? Você tem uma pressão. Você hoje está no futebol feminino, né? Esse tipo de pressão que a gente vê no futebol masculino já mais consolidada, até por conta do histórico no Brasil, né? Ela começa a chegar também no futebol feminino, de rede social, de torcida. Como que você vê isso de dentro? Começa a chegar, e é interessante que meu histórico profissional me permite analisar como era há 8 anos atrás, como era há
4 anos atrás e como está sendo hoje, porque eu trabalhei no futebol feminino em 2014, uma passagem breve, mas estive lá, e num time que na época disputava a elite do feminino. Aí entrei no São Paulo em 2019, no reinício do projeto do futebol feminino do São Paulo, então era o primeiro ano da retomada do feminino, e estou lá em 2022 agora, né? A gente está aí na semifinal do Brasileiro. Então, assim, 2014, absolutamente nada. Tinha pouquíssima transmissão. Eram poucos os times de camisa que tinham feminino. Então, em 2014, a gente tinha, acho que o Santos estava com o time formado. Eu nem sei se em 2014 o Santos estava com o time formado. O Santos teve o time galáctico alguns anos antes, né? Que tinha Marta, Cristiane e tal. A gente ainda não tinha o Corinthians, que é o maior vencedor dos últimos anos. Não tinha Palmeiras, não tinha São Paulo. Os times dos outros estados menos ainda. Então, a liga era constituída por Centro Olímpico, Kinderman, Ferroviária, Foz Cataratas, times assim que as pessoas não sabiam nem que existia. Tipo, o que é Foz Cataratas? Que é Cataratas do Iguaçu? Tipo, é o time de lá, da cidade. Então, assim, era zero. Negócio de cobrança, de rede social, então nem tinha, era Facebook, não tinha nada disso. Aí em 2019, quando eu entrei, foi de fato o primeiro ano que as grandes camisas estavam montando os seus times de futebol feminino. Isso foi impulsionado por aquela regra, né, estabelecida pela Conmebol e as confederações nacionais, né, em conjunto, né, CBF e tal, que a equipe para disputar a Libertadores, né, caso houvesse a classificação para a Libertadores masculino, ela só ia ter, de fato, o direito de disputar se tivesse a equipe feminina montada, né? Foi mais ou menos isso quando criaram essa lei, né? Isso obrigou, entre aspas, as equipes de camisa a criarem os seus times. E aí começou a ter um zum, né? De torcida começar a acompanhar, tipo, um negócio novo, pô, o que é isso aqui e tal. E ano após ano vem crescendo. E hoje eu vejo da seguinte forma, uma modalidade que foi impulsionada num primeiro momento por uma obrigatoriedade, né? Então, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, o Atlético Mineiro, times que criaram os seus times por conta dessa obrigatoriedade. Alguns não, assim, tipo Santos, Inter, Corinthians, esses times talvez não tenha sido só a obrigatoriedade, acho que eles já tinham um desejo de ter mesmo, enfim. Mas fato é que daí a gente passou a ter, de uma hora para outra, todos os grandes times com o feminino. Isso começou com a obrigatoriedade, mas hoje não é só isso. 2022, o futebol feminino ele está posicionado hoje como um novo mercado. Eu enxergo que é uma modalidade que está numa ascensão muito grande, está começando a vender mais, está começando a ser mais visto, está começando a atrair mais gente, atrair público. Então, os times hoje não querem ter só o feminino porque é obrigado. Os times querem ter o feminino porque está sendo um novo nicho de mercado, assim, que ainda não gera muita receita, mas os clubes estão olhando com bons olhos, falando, pô, tem um potencial gigante aqui. É um negócio que está crescendo e que a médio e longo prazo vai dar dinheiro. E aí, por que isso está acontecendo? Porque o crescimento está sendo muito grande e com ele vem a pressão, né? Voltando, eu dei uma viajada aqui, voltando para a pergunta inicial, questão da pressão. Está tendo porque está tendo visibilidade, está tendo muita aceitação, está tendo público nos estádios, está tendo engajamento na rede social. Então, acompanhei 3 momentos muito distintos. Um momento que não tinha absolutamente nada nessa questão de visibilidade e pressão, 2014. Um momento em que isso começou a surgir, foi um ponto de inflexão ali, 2019, porque foi o surgimento dos times de camisa. E hoje, 2022, 4 temporadas depois, já numa curva de crescimento absurda. Então, já existe na rede social muita coisa, tipo, tem que mandar esse treinador embora, fora fulano de tal, fora cicrano.
tal técnica é muito ruim. O jogador também, pô, esse jogador não joga nada, essa mina não joga nada e tal. Muita coisa, muita coisa. A diferença é a magnitude, né? Sim. Então, nas redes sociais dos times masculinos, tem lá 20 mil comentários, e nas redes sociais dos times femininos tem 200 comentários, 250. Mas já está acontecendo, já é uma realidade. É porque eu acho que, principalmente nesse primeiro período, pelo menos a impressão minha de fora, quando teve a questão da obrigatoriedade, né, da entrada dos grandes clubes, uma coisa era eu montar o clube para atender a norma, né, atender aquele regulamento, mas também eu tenho uma exposição de marca, querendo ou não, né, pensando mais na questão de marketing, eu tenho uma exposição na camisa do São Paulo, no caso, teu ali. Então, assim, se eu tenho uma exposição na camisa desse peso, eu não posso expor ela em qualquer cenário. Então, deixa de ser uma questão de obrigatoriedade muito rápida, e, obviamente, falo de São Paulo porque está na tela, mas é o Cruzeiro, é o Atlético. Chega uma hora que você está expondo, seja ali, por exemplo, em rede nacional, o caso da Bandeirantes, que faz algumas transmissões, né? Ou mesmo o Paulistão, que às vezes é transmitido e a gente tem outros acessos, acabam tendo esse tipo de exposição que, se você faz de qualquer jeito a marca, querendo ou não, é o símbolo do São Paulo ainda, é o símbolo do Cruzeiro, é o símbolo do Atlético. Então há uma cobrança. É o que, comparado, né, e guardado as proporções, um pouco aconteceu no basquete. Então, toda vez que um clube de futebol foi se meter a fazer equipe de basquete ou equipe de outros esportes, havia uma cobrança de rendimento do tipo, poxa, mas é a camisa do meu clube, né? Ela precisa render em todos os cenários que você colocar ela. Então, se eu colocar a camisa do São Paulo para disputar remo, o cara que está representando o remo do São Paulo precisa ser o campeão brasileiro de remo. Como é que o cara chega em último no remo, né? Não tem uma cobrança pequena, né? Ela já parte de uma cobrança muito mais alta, né? E no caso do futebol feminino, amigo, você sente que é uma cobrança diferente da do futebol masculino, não só pela magnitude, mas pelo jeito da cobrança? Você sente isso ou é basicamente igual? É aquela cobrança do saia treinador, fora jogador, você é ruim, ou tem uma coisa um pouco mais específica que caracteriza aquele cenário? Olha, eu acho que a magnitude é a principal diferença, né? No masculino existe uma quantidade de pessoas que cornetam muito maior, mas acho que há também uma questão de conhecimento, vamos dizer assim, porque o torcedor que corneta o futebol masculino, ele não conhece o dia a dia, ele não conhece os bastidores, mas ele acompanha o time, ele assiste e tal. O torcedor do feminino, muitas vezes nem isso. Nem isso. Alguns acompanham, a gente sabe que sim, mas eu já vi comentários assim, tipo, mas fulana de tal tá jogando no ataque? Como assim? Fulana de tal é meia. E, tipo, ela já tá jogando no ataque no 10º jogo consecutivo. Um exemplo. Então você vê que a pessoa não me acompanha e tá lá falando groselha, entendeu? Por falar, porque deu vontade de falar, enfim. Então acho que tem um pouco disso também. Acho que a visibilidade masculina ela ainda é maior, né? Bem maior, a exposição e tal. Então o cara tem um pouco mais de conhecimento, entre aspas, pelo menos do jogo jogado, né? Do que o time apresenta em campo. Feminino tem alguns comentários que são completamente sem pé nem cabeça, que você vê nitidamente que o cara nem assiste, que o cara tá lá falando. Então, essa é uma diferença também. É porque a gente vai para uma rede social e a gente, pelo menos, acompanha bastante isso. A gente tem. Aliás, acompanha por conta dos canais, a gente estava comentando até a questão do YouTube, né? Então você começa a querer ver o que estão produzindo de conteúdo de futebol para você montar o teu próprio, né? A gente acaba fazendo esse processo. E muito do que é vendável é a tragédia. Então, assim, eu só vendo crise e só me faz sentido acompanhar um clube se eu for um fanático. Então, se eu falar berrando,
se eu estiver estressado na frente da tela. Isso eu estou pensando na produção de conteúdo, mas se você for para a rede social é mais ou menos a mesma pega. É muito mais fácil você ir lá e falar, poxa, vocês perderam, que merda. Porque no dia que ganhou, ter a mesma vontade, a mesma disposição, disponibilidade de ir para a rede social e falar, parabéns, você venceu. Então, assim, ele gera um engajamento no sentido de estar na rede social muito maior na frustração do que na alegria. E é algo muito, muito típico do nosso momento, né? Então, assim, tudo que vira notícia em detrimento dessa parte negativa, né? Vira detrimento dessa parte negativa. Então, por isso que eu pergunto essas coisas para você, porque, assim, no masculino isso já é muito ruim, né? A gente já sabe disso, porque já é clássico da cobertura masculina, né, que se faz. E no feminino, por vezes, a gente não, é o que você falou, a gente não acaba não tendo, às vezes, nem acesso aos jogos, quanto mais a esse mundo específico. E pegando um gancho nessa tua resposta e na conversa que a gente está tendo, você comentou que você se encantou pela análise de desempenho ali em Portugal, né? Uhum. O que te fez encantar? Assim, o que te brilhou os olhos no momento que você bateu o olho naquela aula ou naquele momento que você estava discutindo sobre análise de desempenho? O que te brilhou os olhos naquele momento? Acho que foi mais o fato de ser uma profissão que trabalha diretamente com a parte tática, a parte estratégica do jogo, que sempre foi a dimensão que eu mais gostei, que eu sempre gostei mais, né? Então, poder analisar jogos, poder analisar a própria equipe, ver o que tá bom, o que não tá, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, analisar os adversários. A partir disso, atuar diretamente junto ao treinador com a parte estratégica dos jogos, né? Propondo alternativas de jogo. Acho que isso tudo me encheu os olhos desde sempre, assim, porque o treinador ele é muito mais do que a parte tática, a parte estratégica. O treinador ele precisa ser bom em tudo, né? É um gestor de pessoas, ele precisa entender da parte física, né? Assim, sem querer ser reducionista, mas né, já sei um pouquinho, ele precisa ser bom em tudo. Acho que o analista de desempenho é importante que ele saiba de tudo também, mas ele trabalha diretamente com tática, com estratégia, com análise de padrão de jogo. Sempre foram as coisas que eu mais gostei no futebol, assim. Então, pô, é isso. É uma profissão que tem na essência dela tudo aquilo que eu mais gosto. Além da questão de teoricamente ser um pouco mais estável também, isso aí foi a cereja do bolo, né? Aí, juntando tudo, eu falei, pô, é isso. Esse detalhe eu acho que ele me dá uma brecha para uma outra pergunta. Você, a gente está conversando aqui, você passou já por um histórico até longo dentro da análise de desempenho, né? Você vem focado diretamente na análise de desempenho. Me conte o que mais você acha desafiante para o futuro da análise de desempenho que ainda engatinha no Brasil? Cara, é interessante essa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, as equipes elas precisam desenvolver mais os seus departamentos de análise de desempenho. Então, eu acho que existe pouco braço em cada clube. No futebol feminino, principalmente, eu não conheço nenhum clube de futebol feminino que tenha, por exemplo, 2 analistas de desempenho. É sempre só um, às vezes nenhum. Às vezes é um compartilhado com profissional e base. Foi o meu caso em São Paulo durante 2 anos. E isso acontece em alguns clubes. No masculino também, a gente sabe que meia dúzia de clubes tem departamentos robustos, né, com 4, 5, 6 profissionais, mas alguns não têm. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que os clubes eles precisam
desenvolver departamentos mais robustos com mais material humano, mais braço para trabalhar. A partir disso aí, né, isso aí desenvolvido, isso aí estabelecido, acho que precisa se melhorar, acho que rotinas de trabalho mesmo, tipo, porque no futebol você precisa trabalhar com análise quantitativa, você tem dados, milhões de dados de cada jogo, de cada jogador, o scout, né, que é a palavra que se usa, o scout dos jogos, o scout dos jogadores, então, né, quantidade de desarmes, finalizações, assistências, passe-chave, né, infinitas possibilidades. E você tem também uma análise quali, né, uma análise de padrões, né, como que as equipes, seja a própria equipe, seja os adversários, como que ataca, como que defende, como que transita, né, como que constrói, como que chega no último terço, como que finaliza, padrão de bola parada, como é o escanteio, como é a falta. Então, eu sinto que isso tudo é muito meio que aleatório ainda, tipo, cada analista, cada clube tem assim, uma forma meio aleatória de fazer, não existe procedimentos e padrões muito consolidados de como fazer análise, entendeu? Acho que alguns departamentos já têm isso bem estabelecido, outros nem tanto. Eu acho que isso caminha muito de mão dada com a falta de uma filosofia de jogo também, né? Então, assim, a filosofia que existe no Barcelona, a filosofia que existe no Ajax, times que têm, desde o sub-9 até o profissional, uma linha muito estabelecida de como jogar, né? De como desenvolver os seus princípios de jogo e tal, em cada fase do jogo. Isso aqui no Brasil não tem. E aí respinga na análise. Como vai analisar, como vai estudar a própria equipe ou o adversário, é muito, tipo, aleatório, sabe? Então, acho que a gente no Brasil, como um todo, precisa melhorar nisso também. Esse é um bom ponto que você colocou, e eu só faria um complemento, que eu acho que a análise de jogo ela se perdeu um pouco, não, mas ela tentou abraçar o mundo na primeira fase dela. Ela tentou abraçar o mundo e não deu conta, que é o normal de acontecer quando você tenta abraçar o mundo. Quando ela cismou de ser um braço da diretoria, da parte de contratação, quase como scout, no sentido de olheiro, né, quase que um olheiro, né, mais respaldado, digamos assim, pelos dados, e depois ela tentou abraçar ao mesmo tempo uma área de campo com o treinador e desenvolvimento da... Ela tentou abraçar tantas áreas no começo dela que ela ficou muito plural em determinado ponto. Porque, pelo menos eu sentia isso conversando na época com o pessoal do futebol, ela virava quase que no início dela um avaliador do treinador. Ela virava quase que um avaliador. Como ela trabalha para os dois, né, tanto para a administração quanto para a parte técnica, ela virava quase que um avaliador do cara que estava ali comandando a equipe. Praticamente uma auditoria do profissional que está ali, né? Exatamente. À beira do campo, né? Então, como a gente não estabeleceu de início para que lado jogava, nessa puxação de força de um lado e de outro, por vezes acabou tendo uma perspectiva dessa, de não entendimento da função, né? E demorou para engrenar. Eu acho que até e aí a CBF fez bem na produção dos cursos, né? Com certificados, com uma série de outras coisas, que foram dando justamente esse embasamento e essa comunicação um pouco mais padronizada do que né? Para o cara também chegar no clube sabendo o que ele tem que fazer também, né? Então foram pontos que eu acho que foram importantes também de complementar, porque a gente teve esse delayzinho ali no começo, sabe? A gente deu uma patinada no começo, justamente por esse ponto de não saber onde encaixava ali no clube de fato, né? Onde ficava muito perdido, né? E esses pontos que você levantou, acho que são complementares nesse sentido também. Exato, é uma crise de identidade, né? Eu acho que a área vivia e vive um pouco disso ainda, embora já tenha melhorado, mas
acho que como qualquer profissão nova, né? Você tem ali uma crise de identidade, né? Tipo, quem sou eu, o que sou eu, né? Então, acho que é bem isso que você disse mesmo. Acho que assim, acho que vai bem ali. E eu acho que esses pontos que você levantou são perfeitos. Acho que a gente falta uma certa profissionalização no sentido de ter um respaldo maior, de fato, né? De você ter uma estrutura e condições de trabalhos e que talvez, assim, eu espero muito que para além dos clubes, aí fica, sei lá quem vai ouvir, vai que alguém ouça, né? É bom a gente comunicar, jogar umas ideias aí no ar, né? E ver o que dá. É bom que entidades maiores, CBF, federações, comecem a pensar o futebol também a partir da análise do mesmo, entendeu? Então, assim, para além do que o clube forneça, você tem um controle nacional das coisas que acontecem no país. Então, ter câmeras fornecidas no estádio, que você possa ter monitoramento, né? Perfeito. Se você ter também não só a capacitação dos profissionais, mas um centro onde você tenha todos os dados e vá fornecendo isso para o treinador da seleção, para quem esteja no processo de formação ali na escolha das seleções de base. Então, assim, tem uma série de coisinhas aí para além do clube, né? Porque o clube às vezes fica como grande responsável da contratação e implementação, mas se alguém da CBF nos ouvir, fica aí essa dica aí. A gente joga aí no Sim, ar. Quem quiser pegar, pegou. Entendeu? Mas eu acho que seria importante a gente ter isso. Falta um. Quando a gente fala desse pensar do clube, né, do histórico do clube, de ter uma coisa meio Barcelona, né, que é o exemplo mais tradicional, eu ainda sinto falta de um olhar Brasil, antes até mesmo do olhar clube. Assim, que monitoramento que eu faço? Assim, pro Brasil. E aí sim, aí cada clube vai ter tua cultura, né, criada. O São Paulo vai ter a dele, o Corinthians vai ter a dele, o Palmeiras vai ter a dele. Óbvio, cada um vai ter uma identidade própria. Mas em termos Brasil, o que já pode ser feito, o que pode ser analisado, que centro pode ser criado, assim como é feito, por exemplo, na Espanha hoje, né? Você tem uma organização com todos os dados, eu tenho uma distribuição delas. Show. perfeito. Você economiza para o clube, economiza para o analista, porque não precisa ficar coletando todos os dados que já são coletados por alguém. Você foca na reflexão acerca do jogo, né? Você não foca só no processo operacional de coleta ali. Então, acho que são pontos que, se alguém nos ouvir, né, no dia que isso virar um corte no YouTube, alguém quiser mandar aí para alguém conhecido, vale. Né? Às vezes vai que ouve, né? Vai que ouve, geralmente é bom. Então, acho que é um ponto importante. E nesse sentido, amigo, complementando a pergunta anterior, a gente falou do desafio macro da área, né? Na anterior, qual que é o desafio que você se vê para esse futuro dentro da análise de jogo? Para além da área, quais são os teus pontos que você vai ter que melhorar? Quais são os pontos de evolução que você está buscando? O que você está vendo para você? Antes de responder a sua pergunta, achei muito interessante o comentário que você fez acerca da necessidade de ter um olhar Brasil, né, acerca do futebol, das ligas que são aqui disputadas. E queria complementar dizendo assim que já existe um certo processo acontecendo nesse sentido. Isso é algo que eu vejo no futebol feminino, já está acontecendo, é muito diferente do que eu tinha há 8 anos atrás, quando eu trabalhei pela primeira vez na modalidade, né? Por exemplo, a gente tem o suporte de um banco de dados excelente, que é o Instat, né? Você deve conhecer. O Instat, ele fechou um contrato com a CBF, então o Campeonato Brasileiro, de todas as categorias, o masculino profissional, os campeonatos de base, o campeonato feminino, ele tem o suporte de banco de dados que é ofertado para os clubes, né? Então, existe lá no site do Instat, em cada página de cada jogo, a imagem do jogo, e aí quase sempre tem duas imagens, uma em câmera fechada, que é a transmissão televisiva, uma em câmera aberta,
E todo scout feito com os recortes de vídeo já prontos. Coisa que não existia, nem perto de existir, há 8 anos atrás, quando, por exemplo, eu sentia que era uma demanda analisar o adversário, estudar o adversário, mas eu não tinha recurso para isso. Primeiro, porque ninguém tinha análise de desempenho. Eu acho que na época eu era o único na modalidade, no Centro Olímpico. Então não tinha nem troca-troca de link, né? Porque antes do Instat fornecer os dados para a gente, o que a gente fazia? Em 2019 foi assim, não tinha um Instat ainda, só que os clubes já tinham analista de desempenho. Então a gente ficava trocando link de filmagem, né? Então, por exemplo, eu ia enfrentar o Santos, e aí o Santos na rodada anterior tinha jogado contra a Ferroviária, por exemplo. Aí eu chegava pro cara da Ferroviária e falava, ô amigão, você não pode disponibilizar sua filmagem aí e tal, né? E isso era feito porque na rodada seguinte ele poderia precisar da minha filmagem. Então, o cara que recusava, ele ficava meio excluído da roda, assim, né? Então, hoje a gente tem uma padronização nessa oferta, tanto de filmagem como de dados, que é a do Instat. Só que isso precisa ser melhorado ainda, né? Porque o Instat, por exemplo, ele contrata operadores para fazer a filmagem em câmera aberta. Em muitos lugares, em muitas cidades, ele não consegue um operador. E aí, às vezes, não tem a câmera aberta naquele jogo, só tem a câmera fechada. O que pode ser uma evolução disso para o futuro? Talvez a instalação de sistemas de câmeras nos estádios, para ter, né, já uma infraestrutura por trás já pré-estabelecida para que não tenha essas lacunas, né? Para que alguns jogos não tenham somente a câmera fechada, enfim, aí dá para a gente divagar milhões de coisas acerca disso, mas já é um processo que ocorre, né? Que vem ocorrendo. Aí voltando para a sua pergunta, né? Desafio para mim, eu acho que é caminhar junto com a evolução não só da modalidade, mas da profissão, né? Então, assim, da mesma forma que em 2014 eu não tinha filmagem de adversário para estudar adversário, e às vezes eu tinha que me deslocar e assistir em loco alguns jogos, quando dava, né? Agora eu já tenho muita matéria-prima para fazer esse tipo de serviço, né? Eu acho que o desafio de qualquer analista, não só meu, é caminhar conforme a evolução da modalidade, a evolução dos recursos, a tecnologia. A nossa profissão é muito ligada à tecnologia. Então, está sempre surgindo novos softwares de edição de vídeo, novos recursos, como, por exemplo, a placa de captura. Nem é tão novo assim, mas, enfim, um exemplo. Placa de captura de vídeo para você fazer transmissão ao vivo para sua comissão técnica. Você tem que estar sempre por dentro daquilo que está sendo feito, né, por aí afora, e tentar trazer para você e agregar o seu trabalho, né? Acho que isso é desafiador. É uma profissão relativamente nova e que está numa crescente absurda, assim, crescente em todos os sentidos. Na adesão dos clubes, nos seus processos, a tecnologia utilizada, os recursos utilizados. Então, a gente tem que estar sempre caminhando junto, estar sempre atento a isso, né? A questão da tecnologia tem sido algo tem crescido muito, de fato, né? E talvez um desafio futuro para os analistas é quase um processo de programação. Assim, tem muita gente caminhando até para isso, né? Cursos de programação, R, Python e outras linguagens que se tem, para justamente você começar a otimizar essa linha de trabalho, né? Então, para quem está indo pensando que é só o jogo de futebol, tem muita coisa ali presente no dia a dia, seja para análise, obviamente, mas também para esse tipo de perspectiva. Então, eu estava até conversando terça-feira, a gente está gravando na quinta, tá, gente? Só para deixar a linha temporal garantida, a gente está gravando na quinta-feira, dia 1º, e na terça-feira eu estava conversando com um amigo meu, ele estava orientando um aluno, ele falou, pô, o cara é engenheiro e ele quer fazer um estudo com futebol. Eu falei, manda aí, deixa eu ver o que eu falei. Aí a gente conversando sobre, e aí ele começou a me mostrar os gráficos. Assim, a ideia original tinha suas brechas de entendimento do futebol.
era um cara de outra área mexendo com futebol. Mas aí eu comecei a olhar o código, a programação embaixo, e eu falei, cara, uma associação entre quem sabe programar e quem entende do jogo, ou até mesmo o cara que entenda, aprofunde nesse conhecimento, né, por conta própria, né? Eu falei, putz, isso daqui dava uma liga absurda. O que dava para sair de coisa dali. Eu falei, cara que tem domínio de estatística mais avançada, né? Pô, é fantástico, cara. Se a área conseguir avançar nesse sentido, a gente começa a ter um entendimento de jogo muito mais amplo do que a gente tem atualmente. Sem dúvida. Sem dúvida. E nesse sentido, amigo, não só agora da captação, assim, do entendimento da análise de jogo, do seu entendimento, mas você faz um caminho duplo hoje, né? Você faz o caminho tanto do clube quanto um caminho acadêmico, né? Principalmente por questão do mestrado. Me conte, como que você consegue manter os cabelos ainda em sua cabeça fazendo esses dois ao mesmo tempo? Meus cabelos estão aqui ainda, eu acabei de começar no mestrado, né? Então, acho que logo, logo eles começam a cair. É difícil, cara. Assim, realmente não é fácil. Eu conheci algumas pessoas que se tornaram grandes amigos meus, inclusive lá em Portugal, muitos deles, que são completamente apaixonados pela área acadêmica, e são pessoas absolutamente imersas nesse ramo, assim. Publicam pra caramba, escrevem artigo, revisam artigo, dão parecer, já tem publicação em revista 1 antes do doutorado, tipo umas coisas bem absurdas, assim. Mas porque os caras são apaixonados pela área acadêmica, então eles mergulharam de cabeça, e aí o grau de envolvimento deles é total e absoluto. Eram as pessoas que me deram as primeiras perspectivas do que seria uma área acadêmica, assim, ou pelo menos foi aquele viés o primeiro que eu conheci. E aí eu pensava assim, pô, será que a área acadêmica é isso? Você tem que se matar, assim, 10 horas por dia dentro de um laboratório, escrevendo, lendo artigo, não sei o quê. Não, se for isso eu não quero fazer, não vou nunca entrar nisso. Só que aí depois eu conheci outras pessoas, né, em outros laboratórios, outras linhas de pesquisa e tal, de gente que conciliava, faziam os dois. E aí vai muito do orientador, vai muito da experiência prévia do orientador também. O cara que é professor doutor, mas que é muito ligado à prática, ele é uma pessoa muito mais compreensiva, com o orientando que também é assim, né? É o caso do meu orientador lá na Unicamp e alguns outros orientadores que eu conheci, tanto na USP como na Unicamp também. Então, para mim, só é viável hoje por conta disso, porque ele é um cara que ele é totalmente compreensivo com isso, E outra coisa que favorece muito também é que a coleta de dados do meu projeto de mestrado, ela é feita lá no Morumbi. Então, eu já utilizo a facilidade que eu tenho de acesso ao estádio, por ser um profissional do clube, fazer minhas coletas lá. Então, tá tudo meio que logisticamente fácil, né? Encaixado. E é por isso que dá. Por isso que dá para fazer os dois. E nesse sentido, o que a prática te trouxe de reflexão que a ciência não trouxe? Eu tive um professor na USP, na faculdade que eu fiz lá na graduação, que ele dizia assim, eu prefiro muito mais que o cara venha fazer mestrado aqui, na nossa casa, depois de 10 anos de formado, do que o cara que se formou agora, né, média ponderada 9,5, crânio, mas já emenda o mestrado. Por quê? Porque o cara que está na prática, ele lida com problemas, né, ele tem contato com situações que faz ele questionar, né, que faz ele estabelecer perguntas, dúvidas, e aí ele traz isso para a área acadêmica. Porque no fundo é isso, a ciência ela existe para responder as perguntas, né, da sociedade, enfim. Então, no meu caso,
Eu só consegui desenvolver o projeto de mestrado que eu faço hoje porque eu tive 3 anos de análise de desempenho lá no São Paulo, fora as experiências prévias. Basicamente falando, meu projeto consiste em analisar velocidades de algumas ações do jogo, né? Então, tem algumas ações do jogo que eu estou coletando, né? E a gente vai estudar a velocidade instantânea que os jogadores atingem na execução dessas velocidades e, a partir disso, estabelecer algumas comparações, né? Por posição, o lateral versus o meia versus o atacante e tal. Também a gente pretende fazer comparações por momentos do jogo, então, minuto 0 ao minuto 15 versus do 15 ao 30, do 30 ao 45, para ver se existe a hipótese da fadiga interferir, né, na velocidade, enfim. Momentos de placar também, então, ações quando o cara tá perdendo, quando o cara tá empatando, tá ganhando. Essa complexidade de projeto, assim, eu jamais seria capaz de fazer recém-formado. Não teria, tipo, bagagem suficiente para fazer todas as reflexões que me fizeram construir esse projeto. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que para quem faz pesquisa básica, talvez seja um caminho um pouco mais fácil, assim, saiu da graduação, vai para o mestrado. Agora, quem faz pesquisa aplicada, né, que está mais ligada à prática, é importante esse contato com o mercado profissional. Eu acho essencial. Porque, assim, eu acho que a gente, dentro dessa perspectiva que você passa a ter, e eu concordo com a tua resposta, né? Acho que esse ponto, ele contribui demais, porque ele talvez seja o principal ponto de reflexão que a gente vai ter, né? A área do futebol é muito, não é que ela é muito ruim de trabalhar, mas o achado que se tem nela tem que ser muito prático. Assim, você não pode. É o que aconteceu muitas vezes na análise de desempenho quando ela começou a migrar para a universidade, que era aqueles trabalhos antigos de posse de bola, os trabalhos antigos de número de passe. Aí você fala, tá aí a aplicação. Ah, não, aplicação depois. A gente está caracterizando os vencedores, caracterizando tal coisa, caracterizando isso. Aí a gente olhar e falar, caramba, mas, assim, é legal, é bacana, é uma primeira pesquisa, a gente está entendendo o momento histórico disso, mas falta, né? E o futebol ele tem muito disso, de você conseguir fazer essa aplicação direta no dia do jogo, direta no dia a dia do treinamento. E é um ponto de reflexão necessário. Então, assim, para quem nos ouve e queira trabalhar com futebol, óbvio, cada um vai ter um caminho específico, muito próprio, cada história vai ser única. Mas aproveitem as chances para reflexão, porque elas valem de fato muito a pena. Assim, por vezes a gente fala de uma certa especialização precoce quase da área acadêmica, né? O cara já, é o que você falou, ele migra de um lado para o outro, né? Ele vai saindo da graduação, termina, já emenda no mestrado, já emenda no doutorado, e ele finaliza, mas tá aí, a pesquisa dele aplica quando? Para a prática? Resolve que problema? Faz o quê? E aí talvez falte essa bagagem, de fato, né? Então esses pontos vão complementar. E nessa linha, você se vê migrando para um doutorado, por exemplo? Assim, você se vê nessa mesma perspectiva que você tem hoje, ou pelo menos avançando, obviamente, por mais 4, 5 anos, a depender do programa? Então, antes de responder a sua pergunta, eu só queria retificar que, assim, a resposta que eu dei parece que quem ouviu o podcast vai achar que eu acho errado, né? Sair da graduação. Não acho errado. Só acho que para pesquisas que tem uma componente de aplicação, né? Como você disse, responder a problemas da prática, aí eu acho mais adequado ter a vivência prática para trazer para pesquisa, né? Assim, mas não existe um certo e errado, a gente sabe disso, né? Então, aí sobre a possibilidade de um doutorado, eu sim, se eu perceber que existe essa viabilidade que eu tenho hoje de fazer as duas coisas, né? Agora, se eu, sei lá,
conversando com o meu orientador me dá o toque e fala, olha, não, doutorado você vai ter que mergulhar aqui, esquece São Paulo, pede as contas lá e tal, não, aí eu não vou fazer. Assim, sendo bem sincero, a resposta é essa, sabe? Mas eu gostaria sim, acho que a médio prazo é algo que eu desejo fazer, que eu almejo, até porque o cara que me inspirou a me tornar analista de desempenho é o cara que tem os dois, que é o Júlio Garganta. Ele é um professor doutor lá da FADEUP, da Universidade do Porto, e ele é analista de desempenho na prática, né, na seleção portuguesa. Então, acho que é perfeitamente viável. E eu acho que a profissão de analista de desempenho, especificamente, ela é mais viável ainda de você ter os dois, porque, por exemplo, eu toda terça-feira estou indo para Campinas para ter aula presencial lá. Quem entra num programa de mestrado e doutorado tem créditos de aulas a cumprir, né? Não é só o projeto. Se eu fosse treinador, seria muito mais difícil estar ausente durante um dia, no meio da semana de trabalho, para ter aula, né? Assim. Então, eu acho que as particularidades da minha função como analista de desempenho, elas permitem também, né? Elas tornam isso um pouco mais viável. Amigo, para a gente caminhando para o fim, até para não te tomar muito tempo, primeiro, obviamente, agradecer o tempo e a conversa. Espero muito que você volte várias vezes. A gente tem muito tema ainda de futebol ainda para conversar, até porque passamos anos sem conversar, então assim, a gente tem muito assunto de futebol ainda para colocar em dia. Mas tendo passado por essa sua trajetória que a gente passou agora conversando, o que mais você quer da vida? Quero ganhar títulos, né, cara? Quem trabalha com futebol de alto rendimento quer ganhar, né? Quero ser campeão brasileiro esse ano, quero disputar a Libertadores. Brincadeira com fundo de verdade, né? Na verdade, eu quero sim. Mas acho que é isso, né? Eu sempre prezo muito pela estabilidade, como eu falei no início. Acho que ter uma carreira de muitos anos dentro de um clube, que eu acho que é aí que você se desenvolve mesmo, né? Tipo, sei lá, eu gostaria de ficar 20 anos no São Paulo. Não precisa ser só no feminino. De repente, se eu tiver a oportunidade de migrar para o masculino um dia, ótimo. Vai ser legal, se não, ótimo também. Acho que isso eu quero muito. E também conquistar títulos, né? Me tornar um profissional melhor e me estabelecer, assim, como uma referência, de repente, entendeu? Tipo, quem tá ingressando na área, daqui 10 anos, quando eu tiver 40 anos, olhar e falar, pô, Gustavo, né, um analista, né, tipo, que é uma referência, assim, uma inspiração, de repente eu ser inspiração para alguém, assim, como o Garganta foi para mim, coisas desse tipo, né, assim. Não, excelente, meu amigo. Novamente, meu amigo, te agradecer o tempo. Eu sei que a vida está corrida. Quando a gente começou a conversar lá via WhatsApp, quando você me contou as coisas inicialmente, falei, caramba, para ganhar um tempo aí nessa agenda vai estar difícil. E você prontamente me atendeu, então eu queria muito te agradecer. Queria agradecer a amizade, já faz tempo já que a gente não conversava, mas é sempre bom trocar essa resenha contigo, sempre bom ouvir tua opinião. Você é um cara muito lúcido em relação à área, então isso é sempre bom, porque assim a gente acaba refletindo. Vou pegar coisas dessa conversa e refletir acerca dela, obviamente, porque são pontos complementares. Eu acho muito bacana isso, para a gente poder ir avançando também, cada um num ponto, cada um numa reflexão, e avançando também a área depois na prática, obviamente, quando a gente conseguir implementar. Então, queria te agradecer. Se você quiser deixar uma última mensagem, depois eu faço o encerramento aqui. Maravilha, Iagão. Gostaria eu de agradecer também, uma honra poder conversar sobre isso, que é algo que eu amo, que é algo que nós amamos, e com um grande amigo, né, de longa data, mais gratificante ainda. Acho que é isso. É só agradecer mesmo pelo convite. Espero que, como você disse, né, que a gente tenha outras oportunidades aí, seja gravando um podcast, seja tipo sentando no bar mesmo, tomando uma cerveja, conversar muito mais sobre futebol. Como você falou,
temos muito assunto em atraso, né? Muitos anos sem se falar, então outras oportunidades virão, certamente. Amigo, aquele grupo do curso de inglês, o que eu tô devendo de participação em pizza ou em Tá mesmo, hein? eventos é um treco muito absurdo. Tá mesmo, cara. Eu Pô, tô devendo, eu tô assim, eu sei que eu estou solicitando conversas, entrevistas e estou devendo, tá? Não tiro aqui a minha bastante. responsabilidade, tá? Deixo claro aí a todos que eu estou devendo como amigo. Um dia cumprirei, entendeu? Mas, assim, deixo claro, não é só com vocês, eu estou devendo com uma galera. É uma galera. É Tem, terrível, tem um né? grupo de amigos agora, A gente fica vendo. Marcos, Caio, Rovares, os caras foram tudo para BH. Pô, eu tô em Viçosa. É um ônibus de 4 horas, eu tô ali. Sim, 3 horas e pouco, 4 horas eu tô lá. Pô, Iago, vem pra cá, blá, blá, vamos. Ah, tá, um dia eu vou. E esse dia nunca chega, né? Tá avançando. Esse dia tá Pois avançando. é. Futebol é chato. Futebol não dá pra você ficar marcando evento Nossa, em tá. espaço longo. Tem que ser curto o negócio. E aí eu vou só postergando. Não, eu preciso um dia, acabando esse negócio de doutorado, colocar a agenda em dia. E aí eu vou fazer um tour com o podcast agora. Eu vou para BH, vou para São Paulo, vou fazendo o tour aí pelo Brasil, é, Sem dúvida. acertando as pontas, né? Porque, obviamente, a gente precisa manter as amizades também, faz parte importante. Porra, Então, mas eu super te entendo, cara, porque pô, às vezes a gente fica devendo até com a namorada, velho. Tem uma pessoa que mora com você, às vezes você não consegue um fim de semana livre pra sair, pra ir no cinema. Porra, a namorada é parceira demais, cara, que ela tá comigo há quase 7 anos e abraçou essa ideia aí de, pô, futebol. Ela trabalha de segunda a sexta, ela tem todos os fins de semana de folga e eu não, né? Então, devo muito para ela também. Você imagina para outras pessoas, né? não, é importante, viu, cara? Mantenha e valorize. É, Sempre muito importante, porra, viu? demais, Essa moral que te deram é fantástica. demais. Amigo, obrigado novamente pela conversa. A todos que nos estão acompanhando até este momento, muito obrigado também pela presença. Ah, Iago, não dei o like lá no começo. Lembrei você agora. Pode dar o like agora sem o menor problema. Tá tudo certo, não ficarei chateado. Você pode dar o like agora no vídeo que a gente se resolve. Além disso, comentário aqui embaixo. Sempre muito legal ouvir a tua opinião. Fez o comentário? Dê o like, compartilha com quem quiser e peço, por favor, compartilhe com quem vocês acham que vai fazer sentido, né? Então, assim, conversamos sobre diversas coisas. Pô, Iago, tem um sobrinho meu, uma sobrinha minha, tem um filho meu, uma filha minha. Pô, meu pai adoraria ouvir isso. Pô, compartilha, faz essa informação chegar. Às vezes, por ser um canal pequeno, o YouTube ainda vai demorar para notificar as pessoas. Então, faz esse processo. A gente vai trazendo pessoas que possam consumir e que, de fato, esse conteúdo que a gente produziu durante essa 1h20 quase, possa impactar, de fato, a vida dessas pessoas, que é o que a gente quer, no final das contas, é que você faça uma reflexão aí do outro lado, a partir de uma história, de uma perspectiva contada, tá? Então, por favor, façam isso e, por fim, obviamente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Então, Gustavo, meu amigo, obrigado pela resenha. A todos que estão ouvindo, novamente, muito obrigado. Um grande abraço e valeu! Obrigado, Iago. Um abraço a todos.